Só que não é inocente isso, porque a Aniele Franco, ela não é simplesmente uma pessoa do feminismo, blá, 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 blá. Ela é funcionária da Open Society. Né? Aí é que as coisas começam a ficar um tanto quanto curiosas. Né? O que é a Open Society? A sociedade aberta. Né? A sociedade aberta é uma criação magistral e maravilhosa de um cidadão chamado George Soros. Né? Para aqueles que não conhecem o George Soros, vamos falar algumas coisinhas aqui. Ele é um dos mais violentos especuladores do mercado financeiro internacional. Aquilo que muita gente chama de capital abutre. Veja se é coincidência, né? Porque no Brasil está cheio de abutres também. Que é o capital abutre, é esse capital que faz especulações altamente destrutivas. Por exemplo, o George Soros é conhecido por ter feito especulações que quase levaram à falência países inteiros, para ele poder ganhar dinheiro. Quer dizer, você imagina, né, a situação do país que a pessoa atacou financeiramente, a situação de todos os habitantes do país. É essa maravilhosa pessoa. Ele é um anticomunista convicto, né? Ele teve uma participação muito grande na privatização de todos os países do leste europeu. Ele é de origem húngaro, ele é um judeu húngaro, agora radicado nos Estados Unidos. Ele é um capitalista norte-americano. E ele, uma das características dele é que ele se considera como um filantropo político. Ele faz filantropia política, na opinião dele. Quer dizer, ele dá dinheiro para determinados setores políticos. Quem são esses setores políticos? São esses movimentos que defendem o imperialismo norte-americano e que combatem o nacionalismo, né, a esquerda, em todos os lugares do mundo. Quer dizer, ele é um financiador de golpes de Estado e contra-revoluções. Nada mais e nada menos. Todo mundo já ouviu falar das revoluções coloridas. Ele esteve por trás de todas essas revoluções coloridas, derrubando governos, etc. e tal. Ele é uma espécie de pioneiro na arte de criar movimentos populares artificiais para derrubar governos. Ele foi acusado pelo Erdogan de criar um movimento de oposição na Turquia, que é um movimento ferozmente pró-imperialista. Ele foi banido pelo Putin, ele foi banido pelo governo de direita da Hungria, né, o Viktor Orbán. Ele foi banido de vários países porque ele conspirava para derrubar esses governos. Na Hungria, por exemplo, ele comprou, né, com essa filantropia, toda como é que se diz? A maioria dos cientistas da chamada Universidade Europeia. Aí o governo teve que fechar a universidade. O governo é um governo de direita, né? Essa é a atividade dele. No Brasil, né, a gente vai encontrar nas notícias duas proezas do George Soros. A primeira delas é que quando o Lula ganhou a eleição, foi contra o Serra, né? Quando estava a eleição Lula versus Serra, ele mandou um recado dizendo o seguinte: se o Serra não ganhar a eleição, ele iria não só retirar o dinheiro que estava investido no país, como ele iria provocar um desinvestimento que levaria o país à bancarrota. Dá para perceber que ele é um amigo do Brasil, né? Primeiro que ele queria o Serra governando o Brasil. Imagine só isso daí.
E segundo, que se o Serra não governasse o Brasil, ele levava o país à falência. A segunda proeza dele é mais recente, né? E mais bonita, inclusive. Ele foi o principal responsável pela queda abrupta do valor da Petrobras. Ele tinha 600 milhões em ações da Petrobras, que ele vendeu tudo de uma vez para forçar a queda do valor da Petrobras, a desvalorização das ações, e que foi um dos elementos importantes da propaganda golpista contra o PT, que levou à derrubada do governo da Dilma Rousseff. Quer dizer, ele é um dos articuladores do golpe de 2016. Essa moça aqui, que é ligada ao PSOL, é financiada, ela tem uma fundação que chama Fundação Marielle Franco, que faz o quê? Filantropia política. E ela é financiada pela Open Society. E ela mesma é funcionária da Open Society. Open Society, para quem não sabe, é o nome de um livro, né, de um intelectual de direita, Karl Popper, né, que chama A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, onde ele expõe lá toda uma teoria a favor do liberalismo, ou seja, do neoliberalismo, né? Esse é um dos tubarões maiores do neoliberalismo. Qual é o objetivo político declarado do George Soros? Ele é contra, né, as sociedades fechadas, daí a admiração dele pelo Popper. Quer dizer, se você tem mecanismos de defesa daquela sociedade, por exemplo, tarifas muito altas, que o capital não pode entrar, fazer uma especulação vertiginosa e sair deixando o país esgotado, ele é contra. Quer dizer, ele é contra, acima de tudo, a independência econômica dos países. Ele é um colonizador financeiro. É a forma mais sofisticada e mais brutal de colonialismo que jamais existiu no mundo. Perto dele, o Borba Gato é um santo para ser colocado no altar. Né? Vejam a contradição. Porque as pessoas não se dão conta. Quando o George Soros vai lá e leva um país inteiro à falência, ele está prejudicando milhões de pessoas de uma vez. Quantas pessoas vão morrer? Se suicidar, de doença, de fome, de problemas que a economia vai acarretar, as guerras que isso daí provoca. Quer dizer, ele é um genocida, né, vivo no mundo. Um colonizador vivo. É o cidadão que vem aqui e fala: eu vou derrubar essa porcaria de governo do PT, porque esse governo está colocando obstáculos às minhas aventuras no mercado financeiro brasileiro. Então ele vai lá e retira todo o dinheiro que ele investiu na Petrobras, e a Petrobras afunda. E depois a Petrobras é tomada por aqueles vampiros que estão aí na Petrobras hoje em dia. E o dinheiro da Petrobras, que poderia diminuir a fome no Brasil, que poderia socorrer inclusive os índios brasileiros que estão aí na pior situação possível, que poderia diminuir as doenças e tudo mais, esse dinheiro vai para fora, vai para os bolsos do George Soros e seus amigos. Quer dizer, ele é um verdadeiro monstro capitalista, né? É como aquela música do Língua de Trapo, o vampiro empresário, né? Ele é um vampiro, ele é um monstro, ele é um destruidor de países. Agora, será coincidência que as pessoas que estão aqui falando, ou pelo menos estimulando outras pessoas que dizem que é preciso fazer tábula rasa da cultura nacional, estão sendo financiadas por uma pessoa cuja ideologia é justamente destruir a nação para que o mercado financeiro possa tomar conta totalmente desse país, liquidar todas as fronteiras, todas as barreiras. Ele é a favor da mais ampla internacionalização do capital. Será coincidência que os que querem fazer tábula rasa da cultura brasileira sejam financiados
pela pessoa que quer fazer tábula rasa de qualquer tipo de sistema imunológico de qualquer país, a voracidade do mercado financeiro internacional, não pode ser coincidência. Né? Não pode ser coincidência de jeito nenhum. Então, aqueles ingênuos, oportunistas, que estão querendo aí achar bonito, né, a queima de estátuas, não pode ser simplório. Tem que ver o que está por trás. Ninguém faz nada por acaso. Eu não sei se o cidadão lá, o Galo, entregador de pizza do PSOL, ele sabe do Jorge Soros, não sei. Mas que ele está agindo sob a orientação muito séria, muito firme do Jorge Soros e desse tipo de pessoa, os grandes vampiros, os grandes tubarões, o capital abutre do mercado nacional, levaram a Argentina à falência. Eles levaram a Argentina à falência. Tá? Importante lembrar isso daí. Na Argentina, a expressão capital abutre, lá na verdade é usado fundos abutre. É muito comum. É o Jorge Soros. Ele, inclusive, quando falou do negócio do Lula, ele falou, vou transformar o Brasil numa Argentina. Então, quer dizer, muita gente fala assim, PCO vem com essas loucuras. Não, não é loucura. Loucura é você não procurar entender, né, as conexões que existem entre o que está acontecendo aqui e o capital internacional. É ignorar a existência do capital internacional. É ignorar a violência, a brutalidade do capital internacional. Essa é que é loucura. A loucura é não pensar. Nesse sentido, então, companheiros, para não me estender mais, que eu já me estendi demais, não devemos dar a menor margem para esse tipo de ideologia. Por detrás da ideologia antinacional, fazer do Brasil tábula rasa, que o Brasil é uma monstruosidade, se esconde, que é uma monstruosidade imaginária, se esconde, né, um monstro de verdade, que é o mercado financeiro internacional. O mercado financeiro internacional é responsável pela situação de fome de cerca de 50 milhões de brasileiros, na época do governo FHC, que voltou agora, e pela situação de fome de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Né? Destruiu a economia de países inteiros. Não é pouca coisa. Bom, eu poderia falar o dia inteiro, mas eu vou encerrar por aqui.